Oi, pessoal. Olá, vamos entrando. Tá, live. Tá dando pra ouvir? Tá bom o som? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? E você tá me ouvindo? Tô, tá ótimo aqui. Então tá bom. Pessoal, vão falando aí se tá dando pra ouvir direitinho a conexão. A Nath falou que sim, então tá bom. É porque tá tendo um churrascão aqui nos meus vizinhos que Vamos lá. vamos lá. Esperar o pessoal entrar, porque a gente começou um pouquinho mais cedo. E eles já devem estar entrando. Aí, doutor, fiz as perguntas para o pessoal e a gente vai tirar as dúvidas que a gente tem com essa situação que a gente está vivendo e com a nossa condição, tá bom? Vou te apresentar, mas depois você também se apresenta. O Eu? pessoal, vocês... Hã? Eu me apresentar? Sim, sim, senhor. E Senhor. aí, vocês mandam coraçãozinho, a cena, viu? É para encher aqui de coraçãozinho que eu quero ver. Aí já tem 8 pessoas. Bem-vinda, Pri. E aí vocês vão fazendo mais perguntas quando surgir para a gente complementar, tá bom? Está dando quase a hora já. Faltam uns minutinhos. E você se prepara, viu, doutor? Porque essa mulherada aqui é curiosa, cheia de perguntas. Boa Tá bom. noite, Laís. Vamos lá. Bom, Gente, boa noite. Vocês me apertam sem abraçar, perguntando se a gente está no grupo de risco, o que a gente tem que fazer com essa nova situação que a gente está passando, né? Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, que é uma novidade para todo mundo. E como a gente já tem alguns cuidados de saúde, algumas rotinas, quando mais alguma coisa acontece, a gente fica desesperado, né? Então, por receber várias perguntas, né, no direct, o principal delas, né, nós somos do grupo de risco ou não? Quais os cuidados que a gente deve ter? Por receber essas perguntas e várias outras, é, convidei o doutor Francisco José Ossi, que é o profissional que foi responsável por fazer as minhas duas últimas angioplastias, que trouxe um pouco de esperança para a minha condição, né? Após a trombose. Vocês acompanham, né? Que todo aquele sofrimento das sequelas. Então, quando eu cheguei lá em São Paulo, para conversar da condição, daquilo que eu estava vivenciando, foi ele que me acolheu e trouxe esperança para poder viver com um pouquinho mais de qualidade de vida. E vocês que estão aqui é porque tiveram trombose, conhece alguém que já teve trombose ou está interessado em prevenção. Então, foi o doutor Francisco, né, que trouxe essa esperança para mim. E eu acredito que ele vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E aí vocês aproveitem esse momento para fazer as perguntas. Eu vou tentar ir acompanhando aí e a gente esclarecer e poder ficar mais tranquilo. Vocês sabem que eu sou psicóloga e tudo que vocês me perguntam, eu falo, ó, tem que cuidar da mente, do corpo, porque senão a gente enlouquece. Então, a gente marcou essa live para explicar sobre tentar, né, relacionar, ver o que a gente pode fazer nessa situação nova, né, desse Covid, desse vírus e lá.
e a gente continuar cuidando da nossa saúde, porque vocês me perguntam tudo sobre meia, sobre tudo. Então, o profissional mais adequado, eu só tenho a vivência. Aí são os profissionais que vão poder ajudar a gente nesse sentido, tá bom? Doutor, você se apresenta e depois a gente conversa um pouquinho sobre as perguntas que as meninas fizeram, pode ser? Pode. Bom, você Então, já falou meu nome, Francisco Ossi. Eu sou cirurgião vascular aqui em São Paulo. Já trabalho com pacientes com trombose venosa há mais de 30 anos. Eu me formei em 87 na Santa Casa de São Paulo. E desde então, fazendo a residência médica em cirurgia vascular e mesmo depois, eu só trabalhei com pacientes com problemas venosos. Eu fui o responsável pelo ambulatório de doenças venosas da Santa Casa durante 18 anos. E depois eu fui para os Estados Unidos, exatamente por conta desse interesse meu na trombose venosa. E desde lá, eu só mexo com isso daí, com pacientes com trombose venosa profunda, com problemas venosos, mas bem mais os pacientes com trombose venosa. Por isso que a gente acabou se conhecendo, né? exatamente. E o que a gente faz? Eu, no instituto que a gente montou, junto com colegas que também trabalham só com doenças venosas, a ideia tem sido procurar soluções e saídas para todo mundo que tem esse tipo de problema e convive com ele anos e anos a fio, e a gente está sempre procurando uma saída para vocês. Eu já tenho 9 anos já. Eu Nossa, tenho pacientes com 23 anos de tratamento que me acompanham e vêm no consultório até hoje. nossa. E é isso. Pois é, gente, vocês têm noção? Quando ele formou, hein? Eu não tinha nem nascido. Obrigado. A próxima Então, vez, então, eu vou não aumentar. da idade, mas é para certificar a experiência, né? Porque a gente sabe que para saúde ou em qualquer outra área, a experiência é muito importante. Então, por isso que eu queria destacar esse ponto. Doutor, olha, primeira pergunta, né, que as meninas, todo mundo faz, né? Que nós, que já tivemos um episódio de trombose, se a gente, por causa dessa situação, né, do coronavírus, a gente se enquadra no grupo de risco. Então, existem os dois lados da moeda aqui. Por terem a história de trombose venosa, vocês realmente estão num grupo de risco especial. Quer dizer, a gente tem sempre que lembrar que quem teve a trombose, as veias que foram acometidas pelo processo, elas não são mais veias normais, né? Então, toda a estrutura dessas veias está alterada por conta dessa trombose. Então, a gente poderia dizer que sim, quem teve trombose está num grupo de risco especial. Eu não vou dizer para vocês que o risco de vocês é muito maior do que da população em geral. Porque a gente tem que lembrar que, na verdade, as grandes complicações dessa pandemia são complicações pulmonares, são complicações respiratórias. Então, quem teve uma trombose com embolia pulmonar, aí pode até considerar. O outro lado da moeda é a seguinte: quem teve trombose e tratou e está acompanhando isso. Opa, a internet deu uma falhadinha. Quem tem essa história, tá me acompanhando? Agora sim. Tá. Quem teve essa história e está tratando e se cuida e tudo mais, e principalmente quem toma o anticoagulante já por conta da trombose,
está já se protegendo muito além do que a população em geral. Então, o que, que a gente tem visto e ouvido e tem aparecido muito nas últimas semanas? O tratamento profilático dos pacientes com a infecção de coronavírus com o anticoagulante para evitar as complicações respiratórias. Então, quem teve trombose e toma o anticoagulante já com antecedência, anteriormente à pandemia, ele também é considerado um grupo que profilaticamente está protegido. Então, assim como você pertence a um grupo que pode ter um novo evento de trombose por conta de uma infecção, mas daí a gente tem que sempre lembrar que não é só a infecção do Covid, qualquer infecção, né? Você, do ponto de vista do que está sendo falado hoje a respeito do Covid, é um grupo excepcionalmente protegido já de saída. Eu, por exemplo, eu não tive trombose, mas eu não tomo anticoagulante. Então, eu estou exposto a uma infecção que pode ser grave no meu caso e que pode se complicar exatamente porque eu não tomo o anticoagulante hoje, né? Então, a gente tem sempre que ver o lado positivo, não o lado bom, mas vamos ver o lado positivo das coisas. Exatamente. Considerando o que é hoje essa pandemia e as complicações que ela traz, o fato desse grupo estar tomando anticoagulante é uma vantagem sobre todos os outros grupos que estão expostos à doença. Essa foi uma pergunta que elas fizeram. Quem toma anticoagulante estaria, em tese, mais protegido, já que tem testes usando? Então, o pessoal já fez esse raciocínio. É muito fácil você... Estão sendo lançados muitos trabalhos, está sendo falado muita coisa na mídia a respeito dos anticoagulantes e tudo mais, mas são coisas que o nosso grupo aqui, o seu grupo, já sabe vou até brincar, já sabe de velho, né? Mais velho até do que eu. Porque quem passou por uma trombose venosa e passou por tudo que o nosso grupo aqui passou, já tem experiência muito maior do que muito médico de UTI que está atendendo paciente com Covid, com complicação respiratória nos dias de hoje. Então, nós somos um grupo, vou dizer até privilegiado de conhecimento em relação aos outros. As pessoas que não têm a menor experiência anterior, né, são acometidas, são infectadas pelo Covid e vão passar por uma experiência inédita para eles, mas que para a gente já não é mais. Exatamente. Aí, doutor, alguém já mandou uma pergunta aqui em cima, que eu estou olhando. É bom explicar uma diferença entre a varfarina, ou os outros tipos, e o ácido acetil, que eu não sei falar o nome. A aspirina. Isso. Aí eles estão perguntando se entra no mesmo grupo. Não. O AAS é o ácido acetil salicílico, né? Que nada mais é do que a velha e boa aspirina. Os anticoagulantes, eles são diferentes dos antiagregantes, né? O anticoagulante ele interfere diretamente no processo, na cadeia de coagulação, bloqueando a formação do coágulo. O antiagregante ele tem mais ou menos a mesma ação, mas por uma outra via, que é evitar a agregação das plaquetas na formação do coágulo, né? O que a gente tem que lembrar é que nos pacientes com trombose venosa, o coágulo ele é diferente do coágulo que se forma nas artérias. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem típico. O paciente que tem o infarto do miocárdio, o infarto do coração, o ataque cardíaco. A formação do coágulo dentro das coronárias do coração, né, e que levam à obstrução das coronárias e o infarto, é um tipo de coágulo
diferente do coágulo que a gente vê formado dentro das veias. O dentro das veias, os coágulos dentro das veias são coágulos ricos em fibrina, que são as fibrinhas que vão prender as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, e daí formar aquela maçaroca lá dentro que forma o coágulo e obstrui a veia. O coágulo dentro das artérias, ele é rico nessas plaquetas, que são aqueles pedacinhos que, junto com a fibrina e as hemácias, vão bloquear as artérias. Nos pacientes com trombose venosa, o antiagregante plaquetário ele tem uma ação limitada, porque a gente não tem a presença dessas plaquetas do jeito que a gente vê nas artérias. Então, a antiagregação, no caso das tromboses venosas, é um tipo de terapia que a gente usa, por exemplo, num primeiro momento pós-procedimento endovascular, mas ele é muito empírico, inclusive. Porque... Mas tem muita gente que comenta comigo que toma... a dupla anticoagulação. Mas você vê que a longo prazo, nos pacientes que precisam permanecer anticoagulados depois de um evento venoso, você praticamente não vê ninguém tomando aspirina, não vê tomando antiagregante. Ele toma nas primeiras 4, 6 semanas e depois a gente tira o antiagregante e mantém o anticoagulante. Porque é o anticoagulante que realmente interessa na parte venosa da circulação. Aí, viu, pessoal? Ó, a explicação. Vocês me apertam e eu não sei nem falar o nome. Aí, doutor... Eu te alivio. Eles te apertam e eu te alivio. Exatamente. Tem que pedir ajuda aos universitários. Aí entra outra questão, que é mais conceitual, né? Que me perguntaram assim, se a trombose é uma doença crônica. E aí é bom diferenciar aquela questão do evento para as consequências que vêm depois, né? Porque como hoje está falando muito na mídia sobre doença, quem tem doença crônica, o pessoal fica querendo entender. Eu tive trombose, tem uma doença crônica? Entendeu? Ou senão fala assim, eu tô com trombose. Essas coisinhas que às vezes confunde, né? Então vamos mudar já esse conceito de todo mundo. Hoje, dentro da cirurgia vascular, dentro da linguística vascular, vamos chamar assim, dentro do que se fala em cirurgia vascular, nós conhecemos a trombose venosa aguda, Aí, que é o agudo, né, da trombose, o primeiro evento, e não existe mais o conceito de trombose venosa crônica. Então, ao invés de você falar de trombose venosa crônica, você usa o termo síndrome pós-trombótica, né? Então, não existe uma trombose crônica, porque a trombose o que é? A formação de um coágulo. Não existe a formação crônica de um coágulo dentro da fico formando. não existe isso. Então, você formou agudamente o coágulo dentro da veia, você teve a trombose na fase aguda. Esse coágulo depois se transformou numa cicatriz dentro da veia, então você passou a ter as consequências daquele evento, que é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, síndrome pós-trombose. Então, não existe o termo trombose crônica mais no que a gente fala em congressos, no que você vê nos livros a respeito desse assunto na cirurgia vascular. Entendi. E a síndrome é considerada uma doença crônica? Uma doença crônica, sim. Aí Também. Sim. Aí nós estamos falando de uma evolução crônica de um evento agudo. É mais ou menos como você falar do paciente que teve tuberculose e depois evoluiu cronicamente com uma insuficiência respiratória crônica por conta da tuberculose. Eu estou usando os termos que estão vindo as ideias que estão vindo na minha cabeça, mas é mais ou menos isso. Você tem um evento agudo
E depois você vai evoluir a médio e longo prazo com as sequelas e com o que sobrou do problema inicial. Uhum. Se você explicou no início, né, sobre depois que a gente teve o evento de trombose, o que acontece com o vaso. E aí, a pergunta, eu acho que isso respondeu uma das perguntas aqui, que quais os riscos desse novo vírus para quem teve a trombose. Então, praticamente foi respondida por causa da questão dos vasos, né? Sim. Quem teve embolia pulmonar, vamos nos concentrar no que a gente sabe hoje, né? Uhum. Tem muita coisa, aliás, muito mais coisa que não se sabe do que se sabe a respeito desse vírus e dessa doença, né? Uhum. Mas o que a gente sabe hoje para os pacientes que têm algum tipo de sequela pulmonar? Porque você pode ter uma sequela pulmonar por ser um fumante, você pode ter uma sequela pulmonar por ter tido uma embolia, você pode ter uma sequela pulmonar por um problema cardíaco crônico. Então, existe a congestão e a insuficiência pulmonar crônica por um problema cardíaco, né? Uhum. Você pode ter tido tuberculose, como eu falei. Então, existem diversas condições dentro dos pulmões que favorecem a ação do vírus e daí sim a complicação, né? Mas mesmo quem é esportista e jovem e tudo mais está exposto a uma complicação do Covid com um pulmão normal. Porque qual é o problema do vírus? O problema do vírus não é a presença dele, é o que ele produz no epitélio dos brônquios. Ele atravessa a parede do epitélio dos brônquios e dentro, atravessando essa parede, ele produz uma reação inflamatória da parede dos brônquios e é essa reação inflamatória que vai descamar. É como se o epitélio tivesse destacando, soltando lá dentro do pulmão. E é nessa hora que ele destaca, que ele solta da parede do brônquio, é que ele expõe as camadas mais profundas. E quando ele expõe essa camada mais profunda, é que essa reação inflamatória vai levar à formação dos coágulos, porque é uma proteção natural do organismo. Então, quando você corta a pele, a gente não forma o coágulo, o organismo não reage formando o coágulo para parar de sangrar, para não entrar a bactéria, para aquilo não infeccionar. É a mesma coisa que acontece lá dentro dos brônquios da gente, quando a gente está com a infecção. Então, por que esses pacientes têm embolia pulmonar, têm trombose e tudo mais? Porque o vírus produziu uma lesão na parede do brônquio, no epitélio do brônquio, expondo camadas que normalmente ficam protegidas lá dentro e que, quando expostas, o organismo chega e fala assim, opa, peraí, vamos simplificar, eu cortei o meu brônquio, eu tenho que proteger, então eu vou formar um coágulo para proteger o brônquio que está machucado. Ele simplesmente se machucou pela infecção viral, mas a reação do organismo é a mesma que a gente vê em todo e qualquer lugar, né? De formar um coágulo para, a princípio, proteger. Então, o que está sendo falado hoje? De você fazer a profilaxia com anticoagulante, não nos pacientes mais graves, mas naqueles que tiveram a infecção e estão numa fase intermediária, para proteger a formação de coágulo depois que o vírus machuca os brônquios. Entendi. Porque depois que a doença se transformou numa infecção grave, aí o risco de sangrar... Não, porque a gente tem que lembrar daquela balancinha. O risco de você sangrar e trombosar. Eu falo que é a nossa corda bamba. Exatamente. Então, enquanto o paciente está numa situação, entre aspas, segura de você proteger
o pulmão de uma trombose, de a formação de um coágulo, tudo bem você usar o anticoagulante. Mas Aham. depois que a coisa já se instalou e ficou grave, aí o risco de sangrar é muito maior do que você proteger. Exatamente. E aí, quando você fala das questões pulmonares, aqui eu sei que tem muita gente que, felizmente, não foi o meu caso, mas tiveram Sim. pessoas que tiveram a embolia pulmonar. E aí já é uma situação diferente, porque, como eu falo assim para o pessoal, que a trombose é democrática, ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas dependendo onde se atinge um órgão vital, a situação evolui para uma embolia, por exemplo, aí já é outra circunstância. Eu acho que o medo, o temor, né, dos pessoal aqui, né, que a gente conversa, é justamente esse, né, do, porque tem se falado das questões respiratórias, de que está chegando, é o leito de UTI, é não sei o quê, o respirador, quem vai ter direito, quem não vai ter, e quem já passou por essa situação acaba vivendo, né, isso de uma forma mais dramática, né? Eu só vou voltar àquilo que a gente falou no começo. Uhum, Esse é um grupo que está exposto igual a todo mundo. Eu estou exposto, você está exposta, mas tem a vantagem de tomar o anticoagulante já de antemão. Eu diria que a probabilidade de uma pessoa que teve uma trombose venosa e que eventualmente tenha a infecção por Covid ter uma complicação pulmonar, não existem dados científicos para isso, mas uhum, pela experiência da gente, eu acho que a probabilidade de ter uma complicação pulmonar grave, a não ser que existam outras coisas que estejam se somando, ela é uhum, menor do que a população em geral. uhum. Entendi. É, já apareceu aqui nas perguntas, subindo aqui, também tinham me feito ela antes, sobre a trombofilia. Se as pessoas confundem com doença, condição, e se colocaria no grupo de risco também. Olha, grupo de risco desde unha encravada até Ah, espinha. Mas a trombofilia, o que acontece? A trombofilia é uma condição pró-trombótica. Então, se você é uma pessoa que tem diagnosticado uma trombofilia, uma ou duas alterações, e é uma trombofilia ou adquirida ou congênita, mas você está tratando e você está tomando anticoagulante exatamente para contrapor essa situação, é um fator de risco, mas ele está compensado e está sendo devidamente tratado já anteriormente a uma possível infecção. uhum, O risco aumenta, mas, de novo, toda vez que você joga um fator para um dos lados da balança, a gente tem que ver o que existe do outro lado. E do outro lado eu tenho a trombofilia, mas eu já estou me protegendo de novos eventos trombóticos já há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tomando anticoagulante e me mantendo anticoagulado. uhum. Então, Entendi. Aí, ó, galera, o anticoagulante é nossa amiga, hein? então, todo mundo reclama, né? Aham. Toda semana eu tenho alguém, ô doutor, já não dá para a gente parar de tomar esse anticoagulante e tudo mais? Eu diria que em tempos de coronavírus é melhor continuar. Uhum. Aí. Depois resolve. Ah, bem depois, né? Porque vai saber bem quanto tempo isso vai. É, A gente está vivenciando assim essa questão de pico, mas a gente não sabe quanto tempo ninguém, vai. ninguém sabe ainda. Aparentemente, nós estamos chegando perto do pico. Pelos gráficos que eu vi hoje aqui dos casos em São Paulo, a gente deve estar se aproximando já nessa próxima semana, 10 dias, do pico de infecções, pelo menos na cidade de São Paulo. E a gente sabe que
existe um movimento do vírus em direção ao interior. Então, os cálculos estão sendo feitos de um atraso de 3 semanas em relação ao que acontece em São Paulo para cidades do interior do estado. Ó, Então, se o pico for atingido na próxima semana aqui em São Paulo, você pode contar pelo menos 3 a 4 semanas para esse pico chegar no interior de São Paulo e no interior do país. aqui em Minas vai demorar, que tem que pular pinguela, atravessar porteira, Tem que matar burro. tem tabu. Então, tomara que eles se percam pelo caminho. Doutor, e as grávidas? Como é que a gente faz para as grávidas nessas situações? Mas daí também, hein? Peraí. Grávida, com trombose e com Covid. Tem mais mal casada também, né? Aí, as grávidas... Mas tem gravidinha aqui preocupada, tadinha. Eu acho que as grávidas, mais do que tudo, elas têm que se proteger. Então, o isolamento da grávida para se proteger da infecção e tudo mais, eu acho que é básico. Uhum. É mandatório. Então, ela é mais ou menos como a minha mãezinha de 92 anos. É isolamento total, pelo menos até passar essa fase mais crítica do problema, né? Então, a gente sabe que são de 14 a 20 dias de incubação e de período de observação. Então, se tiver alguém próximo na família, amigo, profissional, etc., com história, o isolamento é mandatório para proteger os dois, né? Tanto mãe quanto filho. Então, é uma questão até de maternidade. E se for uma grávida, no caso, que tem alguma condição que às vezes precisa tomar a heparina, ela entraria nessa questão, né? De já estar tomando anticoagulante profilaticamente. Por que não se fala de tomar o anticoagulante profilático como está se falando da hidroquinona, estou falando até de vermífugo já como profilático para o coronavírus, por causa do risco, né? Exatamente. Então, uma grávida sair por aí tomando anticoagulante porque falaram que o anticoagulante profilático faz bem. O risco dela ter um sangramento de placenta, um aborto espontâneo pelo uso do anticoagulante é maior do que a falação. Então, ninguém fala nada. Todo mundo guarda o anticoagulante como uma medicação para uso sob controle total de um médico, sabendo exatamente o que ele está fazendo, com exames laboratoriais sendo feitos todos os dias, para você ter um controle muito restrito, muito ótimo do que realmente está acontecendo. Se não, você imagina, você não ia encontrar mais Marevan na farmácia, porque eu saí outro dia aqui, fui na farmácia, e o farmacêutico, que é meu amigo, ele estava falando que alguém falou de vermífugo para profilaxia e que simplesmente em 1 hora sumiram as caixas de vermífugo da prateleira da farmácia dele. Agora, você imagina falarem que a varfarina, que o Marevan é bom para evitar coronavírus. Pronto, acabou. Vai ter gente tomando Marevan e tendo derrame, né? Vai ter derrame, vai ter gente tendo derrame e caindo na rua por tomar anticoagulante. Então não pode. E aí eu puxo a sardinha pro meu lado da psicologia, o quanto a gente precisa cuidar, né, da nossa ansiedade, cuidar do acesso às informações que chegam de tudo quanto é forma, né? E porque a gente fica tão fissurado na questão, né, do vírus, e a gente não percebe o quanto, às vezes, a gente está atrapalhando a nossa imunidade, a gente está nos adoecendo mentalmente, por uma questão que muitas das vezes a gente tem os cuidados para prevenir
e evitar o contágio, mas a gente não tem um controle total sobre o desenrolar da situação. Porque como você colocou, a gente tem muito mais coisas que a gente ainda precisa saber sobre a situação do que a gente sabe. Muito. Thalita, e você, melhor do que ninguém, tá vendo. E tá todo mundo cansado, né? Tá todo mundo já na beira do esgotamento mental e emocional, emocional e tudo. Porque, queira ou não queira, já está completando 3 semanas que está todo mundo dentro de casa e mudando totalmente a rotina, né? Por conta disso daí. Então, qualquer coisinha que se fale por aí, que é a solução, que é a saída, que é a tua proteção e tudo mais, sai todo mundo correndo atrás, né? Exatamente. Então, nessa hora que precisa ter muito cuidado com o que você ouve e lê, para não se expor mais e se arriscar mais do que realmente a coisa está acontecendo por aí. Exatamente. Outra perguntinha que tem sempre a ver, né, com o risco com o Covid. Perguntar sobre doenças cardiovasculares, inclui insuficiência venosa? Isso, sim. Doenças cardio... Não, boa pergunta. Não, porque... Eu jogo, você desenrola aí. Porque doenças cardiovasculares incluem desde a bomba do coração, artérias e veias, né? Então, está tudo incluído. Mas normalmente, quando a gente fala de cardiovasculares, estão se referindo mais especificamente às doenças cardíacas, né? Então, quando fala cardiovascular, vamos imaginar assim, o coração e as artérias e as veias do coração. Tá? Quando falam só vasculares, estão falando dos vasos periféricos. Então, explica um pouquinho o que é insuficiência venosa. Tem muita gente que às vezes não entende. Insuficiência venosa? Insuficiência venosa, você pode considerar a insuficiência venosa superficial, cuja doença mais comum são as varizes. Então, são todas as condições que levam a uma insuficiência ou uma alteração da função da veia, de alguma veia. Ela pode ser, por exemplo, nas varizes, pela dilatação e pelo refluxo. Então, existe uma inversão do sentido do sangue dentro dessas veias que leva ao quadro de insuficiência venosa superficial. E existe a insuficiência venosa profunda, que são os quadros em que você pode dividir no refluxo de veias profundas ou nas obstruções, que são os quadros de trombose, que o nosso grupo aqui é insuficiente. Ela não está funcionando bem. Pode ser por uma trombose, por uma obstrução, como pode ser por um refluxo, porque ela dilatou e não está mais funcionando direito. Resumindo, né, gente, a palavra insuficiência é porque não está funcionando como suficientemente. Ela não é uma veia suficiente. Exatamente. Porque às vezes a gente vê o nome e assusta, né? Mas o que é isso? E aí o pessoal pergunta, né? E aí por isso que entrou, porque quem teve trombose, às vezes igual a mim, a gente tem. Então, aí isso tem a ver com cardiovascular, e aí é igual você diferenciou a questão do cardio e as veias e vasos dali, e a outra parte da circulação dos membros. Isso. Na verdade, assim, a medicina adora dar nome complicado para as coisas, né? Mas na hora que você vai separando uma palavra da outra, então, insuficiência venosa crônica. Se você divide, o que é o crônico? O crônico é porque é uma coisa de longa duração. Venosa porque é nas veias, e a insuficiência porque é uma veia que não está funcionando direito.
ela não está funcionando direito. Por quê? Porque existe uma obstrução pela trombose, que é o que a gente chama de trombose, ou é uma insuficiência por refluxo, que é o que a gente vê normalmente naqueles pacientes com varizes e que tem as feridas na perna, que tem as úlceras e tudo mais. Esse é o exemplo típico de uma insuficiência venosa crônica por refluxo, né, ou pelo diagnóstico de varizes. A Alcione acabou de lembrar uma questão que eu também estava meio perdida, sobre a síndrome de Cockett. Eita. Minha filha, tá vendo? Já aperta sem abraçar. Pois aqui, ó, acho que você tá vendo aí, ó, fala sobre a síndrome de Cockett. E realmente, porque tem muitas pessoas que acompanham aqui que teve um percurso parecido com o meu. Teve a trombose, depois foi investigar aquela coisa. E quando a gente vê isso aí, dá realmente um desespero. O que você teria para falar para nós dessa síndrome? Hoje a gente está falando mais assim das síndromes compressivas venosas. Então, a síndrome de Cockett e a síndrome de May-Turner, que na verdade são descrições semelhantes do mesmo problema, né? Ela é uma alteração de uma veia dentro da barriga, da veia ilíaca, por uma compressão pela artéria que passa por cima dela. Qual é a diferença de May-Turner e Cockett? É que uma você tem a trombose associada e a outra você não tem a trombose associada. Não sabia. É que, na verdade, são descrições. Uma foi feita nos Estados Unidos, pelo Cockett, e a síndrome de May-Turner foi feita na Alemanha. Na verdade, é o May e o Turner, que são os dois alemães que descreveram mais ou menos na mesma época essa condição anatômica da veia. Mas, na verdade, um descreveu com a trombose associada e o outro descreveu sem a trombose. Então, mas é basicamente a mesma coisa. Esse diagnóstico é um diagnóstico relativamente recente, né? Então, quando eu terminei a faculdade, se falava muito pouco disso. O que mudou muito no diagnóstico dessa síndrome foi o aparecimento. Primeiro, a evolução do ultrassom Doppler. Então, era um exame que antigamente se fazia só para estudar as pernas e não estudava as veias de dentro da barriga. Ninguém conhecia muito bem e ninguém se interessava muito. Então, era um exame que se fazia e continua sendo feito muito pouco, de uma maneira muito incompleta, para estudar as veias de dentro da barriga. E daí, depois dessa descrição e o aparecimento da angiotomografia, que daí sim é uma tomografia com injeção de contraste, e que daí você estuda de uma maneira bem completa, bem direitinho, as veias de dentro da barriga, aí esse diagnóstico começou a aparecer com uma intensidade muito maior. Então, eu comecei a mexer com isso daí em 92. Na verdade, o diagnóstico ainda era feito com a injeção de contraste na veia para fazer a flebografia. Eu fiz isso. Então, a flebografia, que é considerado hoje um exame invasivo, né? Então, você punciona, você injeta o contraste, tira a radiografia e você vê a veia. Hoje você não pode fazer isso. Você fazendo a angiotomografia, você faz o mesmo diagnóstico, mas sem precisar cutucar a veia desse jeito. Então, foi a partir dessa evolução do diagnóstico que o número de pacientes com essa síndrome foi identificado de uma maneira maior. O que a gente sabe hoje é que uma enormidade de gente tinha essa síndrome, teve a trombose, foi tratado da trombose e morreu sem saber que tinha essa compressão dentro da barriga. Então, o que está mudando é que hoje a gente tem uma condição de fazer o diagnóstico de uma maneira muito melhor e os médicos também estão pensando mais nessa possibilidade quando pegam um paciente com trombose venosa.
E a questão da perna esquerda, tem É, um indicativo para investigar isso? não, então, a descrição primeira da síndrome, ela fala da trombose ou da clínica, né, dos sintomas importantes de insuficiência venosa no membro inferior esquerdo. Então, até bem pouco tempo atrás, a definição de síndrome de Cockett ou de May-Turner era paciente mulher jovem com sintomas de insuficiência venosa, seja ela por obstrução, por trombose ou por refluxo, exclusivamente na perna esquerda. Agora, de 5 anos para cá, Thalita, vem mudando porque o que aconteceu? Exatamente por estudar melhor, por pesquisar melhor, por tratar mais pacientes com síndrome, com o diagnóstico de síndrome de May-Turner, a gente começou a observar que ela também pode acontecer na perna direita. Eita! Então, mas é numa proporção muito menor. Porque daí a artéria ela tem que cruzar a veia do lado esquerdo e comprimir o lado esquerdo e o lado direito e a veia do lado direito. Então, é uma situação mais... Ela tem uma incidência menor, mas hoje a gente sabe que ela também pode comprimir a veia do lado direito. Então, existem diagnósticos de trombose venosa em perna direita e que quando você vai ver direitinho, existe a compressão do lado direito. Então tá, né? Aí... Você mesma não falou que ela é democrática? Que é Então, a síndrome de May-Turner também é democrática. Ela também pega a perna direita. Olha aí. E sabe o que é interessante, doutor? Apareceu a pergunta assim, e aí você respondeu na sua fala, porque alguns profissionais ainda não investigam. Eu tenho que pegar a pedradora aqui que tá acabando a pilha. Tá acabando? Então tá. Pode ir aí organizando que eu vou lendo as perguntas. É só conectar aqui. Então, aí, pessoal, olha aí, a resposta dele já traz para nós a clareza, né? Porque alguns profissionais, às vezes, vão investigar isso depois de uma situação, porque tudo estão vendo que os estudos são bastante recentes, e aí, com o aprimoramento do processo diagnóstico, né, que é da nossa tecnologia e tudo, é que os profissionais vão se atentando para essas situações. Então, às vezes, não é que é mais fácil, mas se a pessoa já teve uma trombose e usa anticoagulante, vai tudo para... anticoagulante, não. Anticoncepcional, vai tudo para conta do anticoncepcional. Mas existem outras situações que também vão somar nos fatores de risco. Que foi, eu conto para o pessoal, né, doutor, que quando eu tive a trombose, a primeira coisa que pergunta é do anticoncepcional. Mas todas as outras coisas, né, condição física, idade, tudo, eu ficava questionando, mas tudo isso causou... O anticoncepcional causou isso tudo, e aí que eu fui investigando, aí vai aparecendo a síndrome, trombofilia. Então, quando eu falo para o pessoal aqui que é importante a gente ter um pouquinho de noção das coisas para a gente conseguir conversar com um profissional e ajudar ele também, mas e isso, e aquilo, né? Porque não é levar a resposta pronta do Google, né? Não é isso. Mas é conseguir conversar de um jeito diferente para ajudar uma linha de raciocínio do médico também, né? Porque é a gente que dá as informações sobre tudo, né? Fora os exames, que eu quero dizer. A história clínica é a gente que tem que fornecer. O que acontece? A maneira como o paciente conta a história e a maneira como você ouve a história te abre um horizonte muito maior de possibilidades de diagnóstico do que você ter aquela estradinha, né, de sempre na tua frente, que é
trombose tem a ver com anticoncepcional, tem a ver com isso. Tá? Não, então, se o médico mantém só essa linha de pensamento e não abre a mente dele para as outras possibilidades, você vai ser tratada como uma trombose venosa por anticoncepcional, vai tomar o anticoagulante, vai usar a meia elástica e as coisas vão parar por aí. Aí entra o risco, aí é que entra o risco Da de você evoluir para síndrome pós-trombótica quando você não precisaria, né? Exatamente. Então assim, quando o paciente faz isso que você está falando, de instigar, ele não está testando. Eu nunca considero que o paciente está testando o médico, mas ele está procurando uma solução, né? Então, ó, quem teve a trombose, quem teve a trombose sou eu. Quem está passando por isso sou eu. E eu vim aqui te procurar para você me ajudar, né? Então, quanto mais eu te ajudar a me ajudar, melhor para mim, né? Então, quando você instiga, você questiona, você faz o médico pensar nas outras possibilidades, a probabilidade de sucesso do tratamento aumenta muito, né? Então, é nessa hora que eu acho que os pacientes não devem aceitar o que vem de prima, né? O que vem logo de saída do médico, porque podem ter realmente coisas por trás e que devem ser investigadas. E eu sempre falo também, procurar outros profissionais e outras opiniões que se complementam e abre um universo maior de possibilidades. Não, porque se você for em 5 médicos diferentes, vai ter uma linha mestra de raciocínio, lógico, mas as coisas que você vai ouvir de um lado e do outro sempre vão ser diferentes, né? Então, vai ter muito médico falando besteira, e vai ter muito médico falando muita coisa legal e interessante e importante, e que, na verdade, a somatória das duas coisas é que vão fazer a tua cabeça resolver o que é melhor para você. Porque também as besteiras, né? A besteira que eu digo assim, a mente que não evoluiu de médico, tem muito médico que aceita aquilo que ele sabe de 30 anos atrás, não se manteve informado, não se manteve estudando e se atualizando, e acha que aquilo está mais do que bom para ele, para a clínica dele, para os pacientes dele e tudo mais. Então, não é que ele está falando besteira, ele simplesmente parou no tempo, né? Então, o tratamento dele vai chegar naquele limitezinho. Ele não vai ultrapassar aquilo, ele não vai passar daquela fronteira. E você indo em outros médicos, pode ser que você ouça mais coisas interessantes e mais coisas importantes. Porque a gente também, o paciente é corresponsável, né? Pela melhora. Não é só colocar na mão do médico que toma, se vira, mas... Mas o que a gente vê muito, Thalita, é muito paciente que aceitou, né? Aceitou aquilo lá como uma verdade, porque afinal de contas é o médico, né? E foi a verdade durante muito tempo para esses pacientes, até que de repente ou ele ouve, ou alguém fala, ou ele lê alguma coisa diferente, daí dá o estalinho na cabeça para ir atrás de novidade. A gente já está completando quase 1 hora de live. Já tem gente querendo te levar para Teresina. Aí você fala para ela ir para São Paulo. A Raquel é seguidora, agradecendo, gostando, né? A Yara está aqui com a gente. Doutor, manda um beijo para ela aí. Fala para ela que eu vi a foto dela no Jeep andando na praia, que eu não gostei nem um pouquinho, viu? Aí, Yara. Ela vai se ver comigo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente. Depois a gente vai... o Pernambuco também. Você vai andar esse Brasilzão aí, ó. Depois a gente vai marcar em outra ocasião uma para a gente falar especificamente do tratamento endovascular. Agora a gente falou do Covid porque é o que está na nossa cabeça. Mas a gente vai marcar depois, viu, pessoal?
para falar do tratamento endovascular, que é o que eu falo para vocês, que trouxe esperança para mim no momento mais difícil da minha vida, mestrado, sofrendo e sofrendo. Então, depois a gente vai marcar outro, porque aí que vocês vão ver a fera aqui, tá? Deixa um recadinho pro pessoal, doutor, e depois a gente vai combinar outro, tá bom? Tá bom. Eu queria agradecer, Thalita, por abrir esse espaço para a gente e falar para todo mundo que, na verdade, nesses 30 anos, o que me move é ver gente sorrindo, que nem você, que nem a Yara, que nem as outras pacientes. E é por isso que a gente não para de procurar nem novidade e nem tecnologia para tratar esse problema, porque é aí que a gente realmente se satisfaz. Se você falar mais, aí vai parar de rir, eu vou chorar aqui. Não, eu falei outro dia me perguntaram, né? Qual é o seu hobby? O meu hobby é dar risada. Dar risada comigo mesmo, com os pacientes. Quem passou comigo sabe que o importante é a gente estar de bem com a vida e ser feliz. E ser feliz. E aí, gente, ó, eu fiz o canal lá, ele e o parceiro dele, como é que é o nome? Fábio Rossi, estão fazendo podcasts, né? Bastante legais. Eu tô postando lá porque o Instagram é limitado para postar link, mas no canal do Telegram vocês vão poder acompanhar, porque tudo que eles postarem lá eu vou mandar para vocês. Então entra lá no canal, porque eu acho que o próximo é sobre embolia pulmonar, não é? Isso, já tem um, então, que eu já vou postar para vocês ouvir. Então, quem puder participar, entrar no canal, lá vai ser mais um meio da gente aprender sobre essa doença. Tá bom? E qualquer coisa que quiserem, pergunta para você que você me repassa. Tá bom. Você é o meu canal. Tá bom. Obrigadão. Aí depois a gente continua conversando. E obrigada, viu, pessoal? Eu vi aqui, ó, nós ficamos na média de 20 a 30 pessoas participando com a gente o tempo inteiro. Isso é muito bom. Tá Legal. bom? Obrigado para Tchau. você. Bom restinho de feriado. Até mais, gente. Tchau.